Olá, alunos do nono ano, boa tarde. Mais uma aula de história aqui hoje. Aula passada, pessoal, a gente estudou sobre a Primeira República, que ficou conhecido como a República da Espada, né? E hoje a gente vai iniciar o estudo sobre a República Oligárquica. Mas para a gente entender o contexto histórico que se iniciou essa República Oligárquica, a gente tem que voltar um pouquinho lá para a República da Espada, ou voltar mais um pouquinho atrás na proclamação da República, lá no dia 15 de novembro de 1889. O líder dos militares, Marechal Deodoro da Fonseca, que se tornou o primeiro presidente do país, proclamou a República do Brasil. E aí se iniciou o governo provisório, que o governo provisório iniciou na liderança de Marechal Deodoro da Fonseca. E para a gente compreender a República Oligárquica, a gente tem que ver que com esse governo provisório de Marechal Deodoro, algumas classes daquela época, algumas classes sociais, aquelas pessoas que tinham o poder econômico na mão, não estavam muito satisfeitos com esse governo provisório. E tanto é que esse governo provisório ele ficou de 1889 até 1894. A partir de 1894 começou a República Oligárquica. Aí nós vamos entender como que se deu essa República Oligárquica. Oligarquia quer dizer poder na mão de poucos. E no contexto econômico aqui no Brasil, nessa época, em 1894, o poder estava na mão de quem? Na mão dos grandes latifundiários, dos produtores de café lá de São Paulo, dos produtores de leite lá de Minas Gerais. E essa oligarquia também ficou conhecida como a oligarquia do café com leite. Por quê? Porque os grandes produtores de café de São Paulo e os produtores de leite lá de Minas Gerais, o poder ficava revezando na mão dos dois. Mas como era que acontecia esse revezamento de poder? Nessa época, para se conseguir se eleger, eles se utilizavam muito da política dos governadores. E o que era essa política dos governadores que ficou conhecida nessa época? Funcionava da seguinte maneira: os governadores de estados apoiavam o governo federal, ajudando a eleger os parlamentares favoráveis ao presidente da República. Em troca, o presidente concedia mais verbas e favores aos seus aliados. Ao longo da Primeira República, a troca de favores entre políticos, o clientelismo e a corrupção garantiram a permanência das oligarquias no poder. Nessa época, pessoal, não existia a justiça eleitoral que existe hoje, que a justiça ela fiscaliza o sistema eleitoral, o sistema de votação. Nessa época, funcionava unicamente uma verificação de voto. E se os votos que estivessem ali não fossem conforme os almejos das oligarquias, eles fraudavam as eleições. Era desse jeito que funcionava nessa época, da oligarquia do café com leite lá, dos cafeicultores de São Paulo e dos produtores de leite de Minas Gerais. Funcionava o coronelismo, o voto de cabresto, o voto tinha que ser aberto, as pessoas tinham que dizer em quem votar, e era desse jeito que funcionava essa oligarquia, essa república oligárquica. A população pobre não tinha vez. Ela unicamente era encabrestada pelos coronéis, pelos governadores e pelos os grandes da época, os que tinham o poder econômico em suas mãos. Bem, a gente viu que os coronéis era quem tinha contato com a população mesmo, com contato direto. Por isso que existiu o coronelismo. Os governadores investiam muito no coronelismo. E como era que acontecia? Os coronéis, eles também exerciam uma forma de favoritismo à população pobre, oferecendo alimentos, oferecendo empregos, remédios, uma vaga numa escola, uma vaga no hospital. E essa concessão de favores
na República Oligárquica ficou conhecida como o clientelismo. Por isso que os grandes produtores de café e os produtores de leite de Minas Gerais permaneceram muito tempo no poder da República no Brasil por conta do voto de cabresto, por conta dessa política dos governadores, do clientelismo, e também porque nessa época o voto não era secreto, o voto era aberto. Então, tinha como os coronéis manipular a votação dos eleitores, certo? Os coronéis faziam esses favores para o povo, mas em troca eles diziam, ó, a gente vai te dar esse emprego, a gente vai te dar esses alimentos, mas em troca você tem que votar nesses candidatos aqui que nós estamos indicando para você. Então, na República Oligárquica, funcionava desse jeito, certo, pessoal? E o poder ficava revezando entre os paulistas e os mineiros. Eu queria que vocês pegassem o livro didático de vocês, a partir da página 22 até a página 26, e lessem a esse conteúdo que fala sobre esse tema que a gente iniciou aqui. Aqui nesse vídeo a gente pega alguns temas principais. É importante que você leia o conteúdo no livro para que o assunto fique bem compreendido. E boa tarde a todos.